Então vamos lá. Jorginho, por gentileza, queria que você fizesse o resumo dessa quarta vitória em 5 jogos aí sob teu comando, a primeira delas longe do Couto Pereira. Bem, uma vitória muito importante, diante das circunstâncias que a gente está na pontuação, na tabela, porque está tudo muito embolado ainda. O Paraná mesmo ganhou, então tinha ultrapassado a gente conseguiu ultrapassar novamente com 2 pontos a mais. A equipe entrou, isso é muito importante ressaltar, a equipe entrou muito concentrada, muito ligada e por pouco a gente não poderia ter matado o jogo, inclusive no primeiro tempo. Tivemos oportunidades também no segundo tempo de fazer pelo menos 3-1 depois que nós tomamos um gol. Foi uma equipe que, mesmo sofrendo o gol, ela soube jogar diante da pressão, ela entendeu que era um momento realmente assim de estar organizada, as 2 linhas de 4 ali muito próximas uma da outra, e isso fez toda a diferença, porque toda bola que sobrava a gente estava ganhando essas bolas e faltou só a gente fazer uma ligação mais acertada no contra-ataque, porque se a gente tivesse feito isso, com certeza a gente teria matado o jogo. E acabamos tomando um gol justamente no contra-ataque que nós fizemos, acabamos perdendo a bola e tomamos um gol que passamos um sufoco. Mas de uma forma geral, eu fiquei muito satisfeito, até mesmo porque a gente teve alguns desfalques, né, alguns problemas aí de médicos e também jogadores como o caso do Break, teve uma virose, e o próprio Giovani também passando mal, e acabou mudando muito as coisas pra gente, mas a gente fica muito feliz com os 3 pontos e aí permanecemos ainda no G4. Jorginho, vamos ouvir? Vamos ouvir aqui, então vamos começar essa entrevista, Jorginho. São 4 vitórias em 5 jogos, né? Sem dúvida em termos de resultados, 15 pontos disputados, 12 somados, né? Curitiba voltou para o G4 e se mantém ali pela segunda rodada seguida, mas de novo um grande sufoco, né, no final. Claro que cada jogo tem sua história, mas está se tornando meio uma rotina. Você avalia também dessa maneira aí? A gente poderia não ter sofrido tanto, né? Se a gente conseguisse ligar os contra-ataques como a gente esperava, porque a equipe deles, eles estavam, por exemplo, com quase que uma linha de 5 em cima dos nossos zagueiros, por isso a gente precisava baixar a segunda linha rápido. E nossa transição ofensiva, nosso contra-ataque poderia ter sido mortal. E a gente não conseguiu aproveitar essas oportunidades, acabamos tomando um gol de um contra-ataque do contra-ataque, na realidade. A gente acabou perdendo uma bola no meio-campo que a gente poderia ter ligado ali com o Igor, infelizmente não conseguimos e tomamos um gol. Felicidade também do lateral esquerdo dele, que deu um chute muito forte. Agora, independente de qualquer situação sendo sofrido, o importante é os 3 pontos, são os 3 pontos, principalmente fora. A gente sabe que desde o início do campeonato a gente só conseguiu 2 vitórias fora de casa, então já há um bom tempo que a gente não vencia fora de casa, isso foi muito importante, e a forma como a equipe entrou. A equipe entrou completamente compenetrada, concentrada, uma equipe guerreira e poderia ter matado o jogo com certeza no primeiro tempo. A gente poderia ter feito 3-0, que não seria um absurdo, e aí seria muito difícil de uma virada para eles, né? Como a gente tomou um gol relativamente rápido, se a gente tivesse tomado esse gol com 35, até 40, acho que a gente não sofreria tanto assim. Mas o mais importante é que a gente soube sofrer, a gente continuou concentrado, continuou atento, e a gente poderia ter matado o jogo ali com o Igor, com aquela cabeçada dele. Infelizmente não aconteceu, mas o importante realmente foram os 3 pontos. O campeonato chega numa reta final, Jorginho, no momento em que e você termina aí a tua frase da primeira resposta, né, dizendo que o importante são os 3 pontos nesse momento. Quer dizer, tecnicamente não dá para dizer que foi um jogão de bola, mas o Coritiba leva 3 pontos. E nesse momento a pontuação é o fator mais importante. Sim, mas eu acho que nós jogamos bem, nós jogamos assim, na proposta que a gente estava, todas as vezes que a gente conseguiu sair em contra-ataque foi quase mortal, nas oportunidades que nós tivemos. A equipe estava consciente, quando eles conseguiam retornar, né, se posicionar defensivamente, a gente girou de um lado e do outro com essa posse de bola, que é o que eu tenho pedido muito aos jogadores para entenderem que o Coxa tem toda essa capacidade. Nós conseguimos principalmente chegar do lado esquerdo muito bem. O Robson hoje pegou um marcador, pegou um ponta, né, um extremo completamente difícil de se marcar, e ele foi muito eficiente.
né? Então fez uma grande partida. Pena que nós perdemos já 2 jogadores aí com cartão para o próximo jogo, que é o caso de Robson, não, desculpa, o Diogo. O Diogo e o Rafinha, né, que tomaram o terceiro... Uma mudança, mas volto a falar, nesse momento a gente precisa se afastar desse grupão, né, que está ali todo mundo brigando para ficar pelo menos ali no G4. A gente se aproximou um pouquinho mais com um jogo a menos do Atlético Goianiense, é uma oportunidade, de repente, que a gente consiga encaixar outras vitórias, a gente de repente pode até alcançar uma terceira divisão, e o mais importante agora é justamente se distanciar desse grupão, é o que ainda está difícil. Queria que você analisasse, Jorginho, a tua escolha inicial de escalação, né? Talvez o desenho não tenha mudado muito, ou se mudou você pode explicar, mas mudou um pouco a característica dos jogadores, né? Com 2 volantes mais defensivos, podemos dizer assim, e as escolhas das mudanças. O Rafinha saiu dizendo que realmente sentiu alguma coisa, mas foi um pouco diferente, né? Com o William Matheus indo para a segunda linha. Qual foi a tua visão de jogo ali naquele momento das alterações? Bem, de início o que a gente pensou é que, na realidade, tanto Matheus Salles e o Alano são... O Matheus Salles é um segundo volante, né? Ele tem feito um primeiro volante, mas ele não é um primeiro volante. Então é um jogador que tem uma capacidade muito boa de saída, aconteceu isso principalmente no primeiro tempo, com várias saídas dele aqui, pena que ele não conseguiu ter um domínio completo, que ele poderia ter entrado na área e ter surgido mais um gol pra gente. O Alano é um meia, né? Nós não podemos contar o Alano como um volante, porque ele é um meia, então esses 2 jogadores tiveram a tranquilidade por causa do Carvalho. Eu queria ressaltar mais uma vez a importância desse jogador. Eu entrei hoje, quer dizer, terminamos o jogo hoje com 5 jogadores da base. Então isso é muito importante, né? Eu sou um treinador que gosto muito de acreditar nos jogadores da base, então terminamos o jogo e isso é importantíssimo para mim, porque esses jogadores têm uma afinidade, têm um carinho, têm um respeito, um amor muito grande pelo clube, e a forma como eles entram é realmente de se admirar. Então, as substituições, assim, antes de falar das substituições, na realidade a gente ficou com uma equipe muito consistente taticamente, defensivamente, mas com muita força de saída, ao ponto da gente ter aquele gol, por exemplo, do Alano em velocidade, numa saída de velocidade no contra-ataque. Por quê? Porque são jogadores surpresa, eles não ficam ali, eles não são extremos que vão ficar ali parados, mas eles chegam em velocidade e pela sua qualidade. A saída do Rafinha e a entrada do Igor, a gente simplesmente mudou um pouquinho, a gente colocou o Thiago para fazer a linha de 4 e colocou o Igor à frente, que a gente sabia que ele poderia ligar esse contra-ataque, né? E falei para ele, tu vai ficar simplesmente preocupado só com o 10 deles, que era do Flamengo. Rodolfo. Né? E em alguns momentos ele, por não ter essa característica, ele deixou o Rodolfo escapar, é um jogador que estava jogando, que veio fazer como um volante, depois encaixou perfeitamente, foi quase difícil, ficou quase que impossível dele fazer qualquer tipo de jogada, e depois assim, foram as necessidades mesmo que foram acontecendo. O Alano também sentiu, já estava muito cansado, o CK dele já tinha feito no intervalo, estava altíssimo, então a gente precisou substituí-lo, né? E por último a gente acabou colocando o Rush, porque, quer dizer, a gente fez uma dobrada ali com o Fabiano, que foi muito bem, né? O Fabiano entrou consistente, o próprio William ficou à frente, né? Fazendo a segunda linha de 4 ali, muito bem montada, e também com uma participação fantástica hoje do William, não apenas como que fez o gol, mas ele também organizando o tempo todo, chamando a atenção, gritando com os jogadores. Então um jogador desse é extremamente importante. E por último a gente colocou para segurar mesmo, né? A gente liberou um pouquinho o Igor para que o Rush permanecesse à frente ali das nossas 2 linhas de 4. Duas coisas, Jorginho. Primeiro, fiquei muito contente quando você colocou o William Matheus, que você está chegando agora, então você está conhecendo um pouco ainda o elenco, a torcida e tal. O William Matheus, no meu modo de ver, é um dos jogadores mais injustiçados que tem, pela cobrança excessiva que muitos torcedores fazem em cima dele. É um jogador que consegue manter uma boa técnica, um nível bom. Segundo, você vai entender bem a minha pergunta, porque você já viveu aí inúmeras situações dentro do futebol, né? E o Geninho dizia muito que o time que às vezes quer chegar a algum lugar, chega um momento da competição que ele começa um embalo assim que é difícil de segurar, né? E o Coritiba, com a tua chegada, conseguiu dar a impressão que começou a embalar na competição para atingir o objetivo. Já dá para dizer isso realmente?
Não digo que está embalado, mas assim, a equipe está consistente. Isso é muito importante que aconteça. Eles entenderam quem eles são e onde querem chegar. E aí eu vou lembrar uma pergunta que você fez lá atrás. Poxa, por que o William Matheus não? Porque ele é um jogador, por exemplo, alto, de bola parada. Eu lembro dessa pergunta sua. Sim. Então, quer dizer, o William teve um problema de virose, né? A gente poderia já ter usado ele em algum outro momento, mas é um jogador importantíssimo. Mais uma vez, eu sei que eu estou falando aqui com o público né, lá de Curitiba, que torcedores também do Curitiba, a importância do Vitor Carvalho, a importância de recuperar o respeito do torcedor em relação ao William é muito importante. A gente não pode dispensar ninguém, por exemplo, falando em termos de Rodrigão, né? Botei o Rodrigão 2 vezes no banco. Eu queria mexer realmente com esse jogador, porque eu já falei para ele, eu falei, Rodrigão, não tem centroavante no futebol brasileiro. Poucos. Tu tem um Gabigol, mas que é um jogador que sai muito da área. Ele é um cara, um pivô. Se ele entender realmente quem ele é, ele tem 26 anos, ele tem muita capacidade ainda pela frente. Então eu queria mexer demais com ele. Eu tenho certeza que eu consegui, apesar dele não ter feito gol ainda, mas isso vai acontecer. Então, voltando àquilo que você me perguntou, por último, eu acho que a gente entendeu quem nós somos, né? A equipe está consistente defensivamente, ofensivamente a gente está criando quando a gente realmente joga de uma forma que é muito forte do Curitiba, num contra-ataque, numa transição ofensiva, mas também quando a gente pisa no campo, no meio campo do adversário, a gente está conseguindo trabalhar essa bola, ter a paciência necessária para quebrar as linhas, para jogar em profundidade, para usar o que o Rodrigão, o que o próprio Igor Jesus tem de forte, que são jogadores fortes, eles conseguem fazer um pivô muito bem. Então acho que assim, a equipe está entendendo a forma de jogar, compraram a ideia e todos estão lutando. Foi o que aconteceu no jogo de hoje. Para fechar, pelo menos da minha parte, Jorginho, que lição o jogo de hoje deixa no sentido que o próximo adversário, de novo, é fora de casa e talvez tão desesperado contra o São Bento, embora tenha conseguido e ultimamente, não hoje, né, perdeu para o América, mas conseguiu ultimamente até alguns pontos. Da gente saber aproveitar muito bem essa instabilidade que tem. A gente já viu desde o início, quando eles tomaram 2 gols, a vaia aumentou cada vez mais, isso deixa o jogador intranquilo. Então a gente tem que saber usar dessa arma, principalmente jogando fora, mas ser mais mortal. Eu acho que a gente deveria ser mais eficiente naquilo que nós criamos. Nós criamos as oportunidades, mas deixamos de realmente matar o jogo. Então eu acho que a gente precisa daqui para frente é justamente aproveitar essas oportunidades e não deixar passar.